O medo de falar em público pode atrapalhar os objetivos, atrapalhar a vida de muita gente. São diversas as situações, né, pessoal, em que a gente precisa se colocar em frente às pessoas para falar alguma coisa. Por exemplo, uma apresentação de um trabalho na escola, na apresentação de um trabalho na faculdade, numa apresentação em uma reunião importante de trabalho, ou então em situações que a gente gostaria de melhorar a nossa habilidade de falar em público, que a gente gostaria que esse medo nos atrapalhasse muito menos. Por exemplo, se eu tenho um sonho, um objetivo de ser professor, ou então de gravar conteúdos aqui da minha profissão para a internet, para falar para a galera numa rede social, talvez eu gostasse de ter uma melhor desenvoltura, ter menos medo de falar em público. Meus caros, o meu nome é Lucas Rigoni, eu sou psicólogo e terapeuta aqui na Eureka e esse é o tema do nosso vídeo de hoje, o medo de falar em público. A gente vai entender um pouco melhor como que esse medo surge, como que a gente acaba intensificando esse medo e, claro, umas sugestões, algumas ferramentas que a gente pode utilizar para tornar isso menos sofrido, tornar essa tarefa de falar em público muito mais fácil. Primeiramente, eu gostaria de colocar aqui que não é verdade que até pessoas muito famosas, pessoas que se apresentam em shows musicais ali, né, eles falam que apesar de ser lá a milésima vez que eles estão se apresentando, a gente sempre ouve eles falarem que sempre dá um friozinho na barriga. Isso é um pouco verdade, porque a gente considera que o medo de falar em público, o medo de estar sendo avaliado e observado por muitas pessoas, ele é um medo inato na nossa espécie, ele é natural. Então, tudo bem se você sente um nível de medo, um nível de nervosismo, timidez diante de uma situação dessas. Quase todo mundo sentiria. Agora a gente começa a observar que isso pode ser um transtorno, que isso está causando um sofrimento maior. A gente sempre olha na psicologia o grau de intensidade de sofrimento que isso causa na vida da pessoa, se isso está causando algum prejuízo em alguma tarefa, alguma área da vida da pessoa. Por exemplo, se ela precisa apresentar trabalhos para passar nas cadeiras da faculdade dela e ela não está conseguindo, ela está evitando, ela está fugindo, ela está tendo muito sofrimento, muita dor emocional para fazer isso, talvez seja interessante que ela procure uma ajuda, que ela trate isso na terapia, procurando Eureka, procurando terapia. Esse é um caminho muito eficaz para tratar esse tipo de medo, que é um medo bastante comum. Fiquei sabendo que ele até tem um nome, você sabia? O medo de falar em público tem o nome de glossofobia. Então, a gente não precisa observar isso como a pessoa ela é tímida ou ela não é tímida. A gente pode imaginar o medo de falar em público, a timidez, em um contínuo e não é ou não é. Tem pessoas que têm muito mais desenvoltura para falar, é muito fácil, até gostam de estar ali naquele lugar, no palco. Tem pessoas que têm muita dificuldade para isso. Aceitando que ele é um medo muito natural na nossa espécie, a gente parte para uma perspectiva de não querer evitar a todo custo esse medo. Muito do sofrimento do ser humano é intensificado na nossa tentativa de barrar, de evitar as emoções desagradáveis de sentir. A gente deve aceitar que o medo ele pode ser que esteja presente, mas aí que tá. A gente vai escolher atitudes, a gente vai tentar reduzir um pouco esse medo para ele ficar menos desconfortável, mas a gente vai ter atitudes em prol e na direção daquilo que é importante pra gente. Por exemplo, no exemplo aqui da pessoa que quer fazer vídeos pra internet, talvez ela vai ter que aceitar que vai ter um nervosismo quando ela for gravar o vídeo, mas apesar do nervosismo, ela vai fazer aquilo que é importante, ela vai tentar, ela vai praticar, ela vai treinar. Praticar e treinar é uma palavra muito importante que a gente vai ver já já aqui pra frente nesse vídeo, certo? Então o primeiro passo é eu aceitar que esse medo vai estar e que eu não preciso paralisar e evitar todo tipo de situação. Posso começar, e até uma sugestão, de eu fazer uma pergunta para mim mesmo, que é a seguinte: o que eu faria, que tipo de coisa eu faria, o que eu conseguiria fazer se eu não tivesse tanta timidez assim, se eu não tivesse tanto medo assim de falar em público, o que eu faria? A gente começa a imaginar situações, começa a imaginar a gente falando em público e a gente pode colocar esse tipo de situação e bolando mais situações numa lista. E essa lista vai se chamar a lista da não timidez, a lista do não medo em falar em público. A gente vai fazer uma ordem das mais difíceis lá em cima e as mais fáceis aqui embaixo e a gente vai tentar se expor, praticar. A gente chama na psicologia de exposição. Até aceitar essa sensação que a gente chama de medo, mas ir praticando e tornando ela menos sensível, nos tornando menos sensíveis a esse desconforto que ela causa. A gente chama de exposição e dessensibilização. Sabe, num filme de terror,
quando você começa tendo muito medo do filme, mas a partir do momento que você vai vendo, vai entendendo do que se trata, vai entendendo o que te causa medo e vai te expondo, você vai ficando menos sensível. A primeira volta na montanha-russa, ela é a mais apavorante de todas, né? Lá pela segunda, terceira, quarta, oitava vez que você anda pela montanha-russa, você já tá dando risada, você já tá enjoado daquele brinquedo, você já quer procurar uma coisa com mais adrenalina, não é mesmo? O primeiro passo às vezes pode parecer muito difícil, por isso que a gente começa pelos mais fáceis. Então eu começo a imaginar situações em que me dão uma ansiedade, um medo parecido com a de falar em público. Pedir as horas para alguém na rua, será que eu teria medo de fazer isso, ansiedade? Contar uma história numa mesa de janta com os meus amigos, e aí eu posso imaginar essas situações e ir tentando fazer as mais fáceis. Horário para uma pessoa desconhecida na rua, pedir o itinerário de um ônibus, meu amigo, como é que eu faço para chegar em tal bairro, qual ônibus que eu pego? Contar uma história para os meus amigos, né, uma história mais prolongada em que eu tenha que ficar aqui como se fosse uma apresentação. Aí eu vou avançando, fazer um elogio para um amigo, daqui a pouco contar uma história para um público maior. E aí eu sempre falo assim, pratique bastante, nem que seja para sua família, para os seus amigos, ou até, como eu brinco, para os ursinhos de pelúcia. Eles têm lá o rostinho deles, vai lá, coloca eles com uma plateia e pratica. Pode parecer engraçado, mas às vezes ajuda e ajuda muito, galera. Por quê? Segundo passo é a gente praticar, treinar. Vai fazer uma apresentação? Treina essa apresentação. O que eu vou falar? Vai fazer uma apresentação musical? Treina bastante a música. O que vem aqui, o que vem depois? Faz, pratica, apresenta 1, 2, 3, 4 vezes. Isso já vai baixar o medo de falar em público. Outra questão é saber as circunstâncias em que essa apresentação vai ocorrer. Então vai ser lá na faculdade? Qual sala que vai ser? Vai ter projetor? Vai ter slides para eu poder passar? Eu vou falar no microfone ou vou falar assim só com a voz? Então tudo isso vai tornando a situação mais previsível, menos imprevisível. Nosso corpo gosta disso, gosta de conseguir medir o que vai acontecer na situação. Tudo isso vai nos ajudando. A gente precisa se expor e falar em público, aceitar que o medo vai estar presente. Eu desaconselho totalmente que a gente espere que o medo ele suma. Então assim, quando eu não tiver mais medo de falar em público, daí que eu vou lá falar. Aí eu vou começar a ser um cara que fala para a multidão. Isso muito difícil, não vai acontecer, gente. A ideia é agir apesar do medo, e nem é bom ter expectativa de que o medo esteja zerado. Uma pessoa vai encarar a fobia de avião. Ela não pode achar que vai estar zeradinho o medo, total, aniquilado, não pode ter medo nenhum. Não, ela vai se colocar naquela situação, apesar do medo, mas aquilo é importante para ela. E aí ela vai agir. E aí com a resposta que ela vai ter disso, dela ter conseguido, vai ser muito reforçador. Vai ser muito bom para ela tentar de novo. E essa chegando no fim do vídeo aqui, é mais uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês hoje. É importante que a gente busque onde a gente está indo bem nesse tipo de situação. Às vezes a gente vai apresentar para uma plateia, vai dar uma aula, a gente vê que tem muita gente que não está prestando muita atenção. Tá lá mexendo no celular, bom, isso é normal. A gente não precisa focar nessas pessoas, a gente pode focar nas pessoas que estão lá concordando com a aula, né? Gostando. E aí a gente foca e vê, a minha aula até que foi legal, né? Minha apresentação aqui não foi ainda tudo que eu achava que ia ser, não foi tão fácil assim, mas foi bem legal. Quais foram os ganhos, quais foram as respostas prazerosas, agradáveis de ter feito isso? E lembre-se sempre, se é importante para você, é porque é algo que te leva aos poucos para a felicidade. Tem uma alegria em estar aí. Às vezes a gente se preocupa muito em como que as pessoas, o que elas vão achar de mim, o que vão pensar de mim, isso acaba intensificando o medo, né? Vamos pensar também que tem uma alegria em fazer isso. Onde está a alegria de fazer o que eu estou fazendo, de apresentando uma música aqui, dando uma aula, onde é que está a alegria? Afinal de contas, eu quero ou não quero isso? Eu espero que tenham gostado, tem muita coisa para falar em medo de falar em público, tem muita coisa pra gente falar aqui. Você confere outros assuntos, se você gostou desse vídeo, vai ter mais assuntos sobre isso. Tem, por enquanto, muitos e muitos outros vídeos aqui no material da Eureka para você conferir. Tem os links aqui embaixo também para outros conteúdos. E se você tem muito interesse, se você quer tratar esse ou outro tipo de sofrimento, ou você quer melhorar, evoluir em outros aspectos da sua vida, tem os links aqui para fazer terapia com a Eureka também. Aproveita, é muito bom, vai ser muito saudável para sua vida. Até breve, forte abraço. Lucas Rigoni, psicólogo. Tchau!